Olá, amigos pescadores, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre a pesca do robalo, mas eu vou abordar apenas dois pontos. Vai ser a pesca com jig head, camarão artificial com jig head. Não vou entrar nas partes do shed e outras técnicas de pesca, apenas essa. E sobre plugs, tá? Eu tenho visto muita coisa na internet a respeito, sempre vejo, né, a respeito do robalo, técnicas de pesca, vejo muita coisa legal, mas eu ainda sinto falta de algo mais aprofundado. E pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo aí para vocês terem esse conhecimento. E dentro dessa pescaria do jig head, que vai ser o nosso primeiro tópico, eu vou explicar para vocês desde a escolha do seu blank, qual a característica que eu indicaria para uma montagem, né, o blank que eu indicaria para uma montagem de uma vara, qual a composição, qual vão ser os componentes desta vara que vão te trazer a melhor performance. Então eu vou começar a falar deste ponto, tá? E nós vamos até a técnica de pesca com jig head, camarão artificial com jig head, até lá a pescaria, tá bom? Então vamos começar desta base para você entender o que você está adquirindo, o que você vai comprar, para você entender o que é, tá bom? Não vi nada ainda a respeito disso na internet, que pelo menos aqui no Brasil, vejo a coisa muito superficial. Coisas corretas, porém superficial. Tá bom? Vamos lá. Acompanhe aí desde o início, que eu acho que você vai gostar muito. Não pule etapa, porque no meio eu vou falando dicas, vou dando, chamando alertas para algumas características, tá ok? Então, preste atenção, assista todo o vídeo, espero que vocês gostem. Na verdade, é um curso que eu vou dar. Tá bom? Vamos lá. Vamos à primeira etapa. A primeira etapa é você entender o material que você tem, que você está adquirindo ou que você vai montar, tá? Este material, ele tem para você pescar o robalo com jig head. Eu sempre falo jig head, mas com camarão com jig head, tá? Então, para você pescar o robalo com jig head, você precisa de certas características para você ter uma alta performance, ok? Uma delas é o comprimento do blank. Kiko, qual o comprimento que você acha ideal? O comprimento que eu acho ideal é de 6,3 a 7 pés. Sendo que o comprimento de 7 pés, que são 2,13 metros, ele é mais difícil de você encontrar. Primeiro, o equilíbrio com o tamanho do cabo e a questão do transporte, né? Porque o que você encontra de tubos, muitas vezes, mesmo com um prolongador, não atinge, fica a pontinha para fora. E aí você tem que estar fazendo esses tubos, né, personalizados com PVC, tubos de PVC, para poder estar transportando. Outro inconveniente é se você vai viajar com uma vara dessas e ela não for bipartida ou offset, né, sistema de encaixe, upset, você vai ter um problema de transporte, ok? Então, vara de 6,3 a 7 pés. Kiko, qual o comprimento que você gosta? Eu gosto do comprimento de 6 pés, 8 polegadas. 6,5, 6,8. Tá bom? Por que você gosta desses comprimentos? Primeiro, nós temos uma pescaria que ela é bem singular, porque você tem que jogar essa isca e o camarão com jig head tem que trabalhar
fazendo movimentos parabólicos até encostar no fundo. Você tira na lâmina d'água e ele bate no fundo. Tira da lâmina d'água e bate no fundo. Quando eu tenho uma vara equilibrada e com um tamanho adequado, eu faço com que este camarão, gente, levando em consideração o camarão equilibrado, porque eu não estou falando de exageros de peso nem de tamanhos, tá? Estou botando o que se usa de praxe. Então você vai equilibrar o peso do camarão, a gente não vai entrar no detalhe aqui das iscas, nem do peso do jigue, cor, essas coisas. Talvez depois, lá na frente, quando eu for falar na pesca do robalo, a gente comente sobre isso. Mas agora, no primeiro tópico, não. Tá? Então, raciocina como se tivesse um camarãozinho lá equilibrado com o peso da região que você vai pescar. Tá bom? Então, eu joguei. Quando eu faço esse movimento com uma vara de 6/8, por exemplo, de ponta de vara, o que acontece? Eu consigo remover esse camarão maior a lâmina d'água. O que isso vai me trazer de vantagem? Vai me trazer uma lâmina, uma área de abrangência maior para que o robalo consiga captar a minha isca e também capturá-la. Isso também está relacionado não só ao tamanho do blank, como também a sua ação, associado à sua potência. Ok? Então, quando você fala em potência, nós já vimos que a gente está falando de resistência desse blank, a flexão. Então, rigidez. Se eu tenho um blank muito potente, a força que eu preciso para flexionar este blank é uma força muito grande. Mas isso aí para você equilibrar no seu arremesso e nas suas iscas. A ação é o primeiro ponto flexural que esta haste sofre. Um ponto aqui na ponta, extra fecha um pouco abaixo, fast, meio, moderado, abaixo, slow, tá? Então, você tem uma vara aqui com 8 pés, uma ação extra rápida, uma potência moderada para uma vara aí de, vamos botar 16 libras. Uma potência média para uma vara de 16 libras. Então, você fez o movimento. Pum, pum. Quando você fez esse movimento, você levantou o suficiente este camarão do fundo. Lembrando que o robalo, geralmente, ele pega na descida da isca. Pois então, se eu tenho uma descida maior, a probabilidade de eu capturar o robalo nesta situação é muito maior. Então, quando eu falo em performance, eu tenho um tamanho adequado para o meu blank, uma ação adequada para a minha pescaria, uma potência adequada para os tamanhos de iscas que eu vou utilizar. Tá ok? A priori, você já montou todo o mapa aí na sua cabeça. Mas você comprou uma vara lá na loja, uma loja de pesca, XYZ, porque falaram para você que esta vara é extremamente leve e automaticamente ela é sensível. Eu até concordo em partes, pois a leveza ela está realmente associada à sensibilidade. Porém, nem toda vara leve ela é sensível. Como assim, Kio? Olha, eu posso ter uma montagem de uma vara leve e essa vara não me fornecer sensibilidades ao toque na linha de modo sutil, porque eu não tenho passadores de tamanhos adequados, eu não tenho uma composição da manta de carbono que fez aquela haste boa para isso. Eu tenho, às vezes, fibras de baixo módulo envolvidas na construção daquele blank
E fibras, vou adiantar para vocês, fibras de baixo módulo, elas são mais elásticas do que as fibras de alto módulo, tá? Então elas têm uma força flexural muito menor, ou seja, eu preciso de pouca força para flexionar essa fibra, não estou falando a vara. Se eu tenho uma força flexural menor, ela amortece mais as vibrações que vão passar do blank até a sua mão. E muitas vezes você encontra também nessas varas leves defeitos, vou botar defeitos, mas sei lá, falta de conhecimento na montagem. Montagens, às vezes, com heel sits convencionais que não estão visando aí a sensibilidade, estão visando o conforto, e também cabos inteiriços com heel sits separados, ou eu falo skeletons, porque a Fuji tem um sistema skeleton, onde os heel sits é formado de tubo, gatilho ou apoio, tá? E aí você vê uma falta de congruência nas montagens para a performance total daquela vara. Pois bem, Kiko, o que você me indicaria de blank para ter blank leve, ao mesmo tempo que transmita essa sensibilidade melhor? Eu vou conversar aqui com vocês exatamente nesse trecho da nossa filmagem, porque vamos lá na base, existe um precursor, uma massa, ela é anômala, ligados, né, todas elas têm ligações atômicas, o carbono está unido por ligações atômicas. Esse é um precursor, essa massa ela não tem uma forma linear, ela é meio que redonda, vamos falar assim, para você entender. Os grandes fabricantes de fibras de carbono, por exemplo, a X-Top, que é a Excel, a Mitsubishi, a Toray, a Sportex alemã, elas conseguem fazer um sistema adicionando calor em cima de um determinado precursor. Existem alguns. Existem alguns precursores, mas tem uns que me vão fornecer fibras com melhor qualidade. Quando eu falo fibras com melhor qualidade, eu digo com módulos de tensão mais altos, para este fim. Então, essas fibras com módulos de tensão mais alto, elas têm uma força flexural maior, ou seja, eu preciso de maior força para estirar estas fibras. Portanto, varas montadas com estas fibras que têm uma força flexural muito grande, que precisa de uma força flexural muito grande, são varas mais rígidas. Mas eu estou falando de cada fibra, não estou falando da vara por si só. Porque você tem que ter na sua cabeça que a vara, o blank, ele não é feito só de fibra. É um polímero. E eu vou explicar que polímero é esse. E algumas associações, né? Então, eu sou a fábrica, eu adiciono calor a essa massa precursora. Essa massa precursora começa através do calor, que se chama pirólise, a quebrar essas ligações atômicas. E começa a haver um estiramento daquela massa anômala, começa a ficar estirada, formando assim filamentos. Estes filamentos são chamados de fibras de carbono, que elas não estão unidas a nada, estão ali. Só que para formar a vara eu preciso unir estas fibras de carbono. E eu tenho aqui, vamos lá, por exemplo, fibras que eu gerei de módulo intermediário.
que é os IMs que são os mais comuns que você já viu. Estou dando esse exemplo exatamente por serem comuns. Então, eu tenho um módulo intermediário. Kiko, como é registrado esse módulo? E o que é um módulo? O módulo é o coeficiente de tensão dessa fibra. É uma medida. Então, eu tenho um módulo de tensão, pá, rompeu aquela fibra que eu obtive através daquele precursor X. E ficou registrado lá que ela tem 34,9, deu de 34,9 a 50, uma margem daquelas fibras, a 50 MSI, que é uma terminologia usada para milhões de libras por polegada quadrada. As fibras se encaixaram nessas medidas de 34,9 a 50, são classificadas como módulo intermediário segundo este fabricante. Então ele colocou lá um código específico dele, poderia ser D, C, A, X, E. Não, ele colocou intermédio, módulo, e aí ele começou a numerar, porque tem um intervalo. Aquela que deu 34,9, ele botou um número. E geralmente esse número ele ficou caracterizado por esta empresa como 6, porque foi na sexta tentativa que eles conseguiram essa tensão intermediária aí de 34,9 MSI. Então começou no 34,9 e chegaram até os 50 para o módulo intermediário. Ok? Vou pegar um blank aqui. Então, eu tenho esse blank, muito leve, e ele, esta haste, possui essa manta de carbono que fez esse blank, caracterizada com módulo 9, intermédio módulo 9. Primeiro, mediu-se o módulo de tensão, a da fibra, pô, ela rompeu com 49 MSI, se eu não me engano, tá? Acho que foi 49 MSI. Ou seja, ela rompeu com ela teve um rompimento alto, quase perto dos 50, passando para o height módulo, né, que é acima dos 50, aí já é de 50 a 75, já seria height módulo. De 75 a 145, ultra height módulo. Então, ela rompeu lá com 49 MSI. 49, ela ficou classificada como IM9. Porém, isso não quer dizer que quanto maior o IM da minha vara, melhor ela vai ser do que a outra, ou mais leve ela vai ser. Vou dar o exemplo desta mesma fábrica. Eu tenho um blank IM8, lá classificado como IM8, que tem rompimento em 44 MSI. E eu tenho uma IM10, que é acima dessa, que tem um rompimento com 44 MSI. Por que uma está classificada 10, a outra 8 e essa 9? Para vocês verem que o IM muitas vezes não quer fazer referência a isso. Vocês vão entender por quê. Então, o IM 844 tem o mesmo módulo de tensão da 10. Porém, ele tem um número de fibras que compõem uma manta de carbono. Eu vou explicar o que é a manta de carbono. Compõe a manta de carbono, essas fibras, ele tem um número menor do que a IM10. E a IM10 tem um número maior e uma orientação dessas fibras diferentes da IM9. Mas não é só isso. A resina utilizada para
a IM8 para a IM9 e para a IM10 foram resinas epoxídicas, que é para unir estas fibras. Ela por si só solta, ela não vale nada, é como se fosse um paliteiro. Ela tem que ser colada para formar um lençol, por isso que é tipo uma manta mesmo, uma manta de carbono. Tem que ser unidas por resina epoxídica. Portanto, a IM10 ela é classificada esse número maior, não pelo módulo, mas pelo número de fibras que tem e pelo número de fibras, pela orientação e pela resina que uniu aquelas fibras, uma resina de melhor qualidade. Ok? Que vai fazer muita diferença no peso e na sensibilidade do blank que você quer adquirir. O que é a manta? A manta de carbono, como eu já disse, ela são várias fibras que eu consegui obter daquele precursor, unidas por uma resina epoxídica, seja ela de maior qualidade ou de menor qualidade, vai depender do fabricante, o que ele quer, unidas formando exatamente uma manta. Algumas fábricas associam o grafite. Como que eu obtenho o grafite? A temperaturas acima de 2.500 graus em cima daquele precursor. Então eu adiciono calor, tem fibras. A alto módulo é mais quente, a ultra high módulo é mais quente, acima dela é o grafite, que é a forma mais pura, vamos dizer assim, do carbono, seria o diamante, tá? A forma pura do carbono, o grafite. Então é incorporado nessa manta de carbono o grafite para dar mais rigidez à fibra, mais leveza, porque quanto mais carga, vamos dizer partículas, eu coloco naquela massa, mais leve vai ficar, pois eu preciso de menos resina para unir aquela manta. Então, eu formei o quê? Um polímero. Eu fiz um polímero de manta de carbono. E as varas boas, hoje, elas são formadas não só por uma manta. Eu tenho várias especificidades de manta ao longo da haste. E às vezes podem ter 2 ou 3 mantas diferentes na construção da minha haste, do meu blank. Ou seja, o certo no lugar certo. Eu não tenho apenas fibras longitudinais. Cada uma área sofre uma força de pressão diferente. A ponta sofre menos pressão e a base sofre mais pressão ao você suspender um determinado peso. Por isso, para você entender, que os passadores de baixo são geralmente 2 patas. E as de cima, uma pata, às vezes, bem fininha. Tá? A área do meio do blank, a área de torção, vamos dizer, onde essa parte que mais reta, ela segura e essa aqui enverga, principalmente uma feste ou extra feste, ela precisa de um pré-impregnado, um lençol desse, um polímero desse, uma manta dessa, que resista ao cisalhamento, ou seja, a forças contrárias, força para lá e força para cá. Então eu tenho uma característica e boto esse pré-impregnado aqui. Lembrando, pré-impregnado é resina, fibras e algumas associações, às vezes fibra de vidro, às vezes grafite, tá? A parte superior, ela é mais resistente, tem que ser mais resistente à tração. Então, um pré-impregnado vai fazer parte dessa área. E a parte de baixo vai ser mais resistente sei lá, uma pressão X, entendeu? Então, eu tenho 2 ou 3 pré-impregnados fazendo parte desta haste, ok?
Muitas vezes você vai na loja e você vai perguntar sobre isso, o cara não vai saber, não tem noção, nem lojista, não sabe, entendeu? Porque o que é empurrado para ele é, quanto maior o seu módulo, melhor é a vara. Depende para quê? Por exemplo, varas para pesca com sensibilidade, eu indicaria varas de módulo intermediário, alto módulo ou ultra high módulo. Por quê? Porque eu tenho mais fibras e fibras de qualidade, lembrando que a força flexural, fibras de melhor qualidade nesta haste. Então ela vai ser mais rígida, ela vai ser mais leve, pois precisa de menos resina para aglutinar essas fibras, pois eu tenho mais fibra, eu preciso de menos resina. Ela vai ter menor peso, porque a resina também incorpora bastante peso, ela é mais pesada do que a fibra, tá? E mais ela tem um lado negativo. Ela é muito frágil a injúrias de superfície, por exemplo, a pancada na borda de um barco, ou no navegar, ou um jigue bateu, uma isca ficou batendo, tá? Então elas são muito sensíveis a injúrias e a compressão. Se você pisar, essa pressão pode romper essa fibra. Já ao tracionamento, elas são extremamente resistentes. Tá, ok? Então vamos levantar as características. Esta vara, se o peixe bater lá, a linha pegando nos meus passadores, do passador vai para o frame, frame e armação, passa esta força para o blank, que vai me deslocar até onde está minha mão de base, para detectar um modo sutil de toque a uma determinada profundidade. Eu vou conseguir captar, ou até mesmo até a vibração da água, eu vou conseguir captar através de um blank extremamente sensível. O contrário da sensibilidade seria fibras. Aqui eu tenho poucas fibras, então se eu tenho poucas fibras, eu preciso de mais resina para aglutinar, correto? E o que a resina, mais resina vai fazer? Vai fazer com que eu perca sensibilidade, pois ela amortece as vibrações, ela funciona como um amortecedor. Outra coisa que mais resina vai me provocar, maior peso. Lembrando que eu falei no início, o peso ele está intimamente associado à leveza, mas isso não significa que eu tenho equipamento sensível. Tá? Então, se eu tenho mais resina, eu tenho peso. Se eu tenho fibras com módulo baixo, fazendo parte desta manta que está constituindo esse blank, lembra da força flexural, ela tem uma força flexural menor, ou seja, ela flexiona com mais facilidade. Ainda mais associada à resina, então você vai ter uma vara mais flexível, com ações diferentes, por exemplo, ação moderada rápida, moderada ou slow, ok? Claro que existe uma porcentagem mínima de varas que você consegue, tanto a de ultra high módulo ser uma ação mais lenta, assim como as de baixo módulo terem uma ação rápida, tá? Mas de modo geral, 99% é desta forma que eu estou falando. E uma vantagem das varas com baixo módulo de fibra, por exemplo, fibras com menor qualidade, vamos falar baixo módulo, mas com menor qualidade e mais resina, ela é mais resistente à compressão, porque a resina amortece estas pancadas. É como se você pegasse um azulejo, um porcelanato, botasse em cima da mesa e pegasse uma placa de borracha, entendeu? Uma placa de EVA, por exemplo, que você rasga na mão. Aí você pega a placa de EVA e você fala, essa placa você rasga. Agora você não rasga
um porcelanato. Em compensação, você faz assim, pressiona na tua perna um porcelanato, ele quebra. Já o EVA ele vai dobrar e não vai quebrar. Entendeu? Então, cada uma vara tem um propósito específico. Eu chamo de especificidade de cada blank. Por isso, eu vou mostrar depois para vocês um outro vídeo. Quando você olha o catálogo, tem blanks disso, blanks daquilo, você fica até perdido para você comprar um blank que vai te atender a uma determinada pescaria. Ok? Então, estamos entendidos essa questão do módulo e da quantidade de resina e o que interfere no blank. Por aí você já vai saber agora, você vai ter esse conhecimento, desculpa, esse conhecimento para poder estar selecionando o blank mais adequado para a sua melhor performance. Aqui que eu pesco com eu pesco até com um taco de sinuca, você me dá um cabo de vassoura, eu pesco. Gente, eu estou pescando, com varinha de bambu eu estou pescando, tá ok? Você pesca. Agora, pescar com performance, a história é outra, tá? Então, voltando à história das lojas, às vezes as pessoas não têm o conhecimento, não os culpo, porque isso foram anos de pesquisa, de bate-papo, entendeu? Com gente muito gabaritada, que infelizmente alguns não estão mais fazendo parte do nosso mundo, já partiram para outra melhor, entendeu? Então, muita gente... Então, essas informações é uma joia que você vai ter aí, que eu estou dando para vocês. Aí você chega na loja e você fala, quanto é essa vara aqui? Ah, tá R$ 1.000. Aí você viu o IM dela, IM 11, IM 12. Tá? Aí você fala, opa, essa vara aqui é show, é leve, para qual propósito? Para jig head? Bom, se existiu o IM12, vamos lá, porque os marqueteiros utilizam este código dessa empresa X-Top para fazer o marketing em cima, tá? Eu não sei se tem esse código IM12, pelo menos lá não tem, mas deve existir em alguma outra aí. Mas vamos lá, IM12. Aí você tem, assim, IM12 eu tenho o módulo de tensão alto. O que eu falei lá atrás? A IM10 tinha o mesmo módulo de tensão da 8. O que mudou na IM10 foi o número de resina, orientação e a resina imposta. Na hora que esse módulo é melhor, que essa vara é melhor. Depende do propósito. Se você for para plug, por exemplo, eu já não gosto desta vara, porque é uma vara que vai me dar sensibilidade. Eu vou estar matando este blank. É uma vara que me dá sensibilidade, uma pescaria técnica, uma pescaria cuidadosa. Cuidadosa tanto no manuseio quanto na briga com peixe, porque é muito mais fácil de você perder peixe com varas extra rápidas e rápidas do que com a vara slow, que amortece os impactos, igual a vara de fly. Vara de fly geralmente são muito maleáveis, né? Então, quando você ferra o peixe, você não ferra com a ponta, porque ela não tem essa capacidade da ponta de vara e puxa com a linha. Puxa a linha. Tá ok? Quem ferra o peixe é a linha. E aí a briga fica muito difícil do peixe escapar depois de ferrado. Principalmente peixes com bocas membranosas, tipo robalo, tucunaré, apapá. Peixes com bocas membranosas, tá? Peixes com placa óssea, essas aqui vão ferraria melhor, porque tem que penetrar o anzol na boca do peixe, traíra, dourado, matrinchã, tá bom? Então, gente, a especificidade, qual pescaria você vai fazer? Você vai para o plug, não indicaria. Então, é isso aí que eu tenho para falar agora por enquanto, sobre esses detalhes, para você estar escolhendo o seu blank, para você estar escolhendo, comprando sua vara, se você quiser comprar pronta de fábrica, para você estar observando esses detalhes. Espero o próximo módulo agora, que eu vou gravar para vocês, que eu vou falar
já a montagem ideal para você pescar com jig heads, tá? Camarão com jig head, beleza? E aí já vai ter o tamanhozinho lá, já vai ter uma vara montadinha e eu vou dando vou falando as observações, tá? Valeu, gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.